Coração da Treva, de Joseph Conrad. Resumo do livro. Um grupo de homens está a bordo de um navio inglês parado no Tâmisa. O grupo inclui um advogado, um contador, um diretor de empresas e um homem sem profissão definida chamado Marlowe. O narrador da história, aparentemente, é outro passageiro anônimo do navio. Enquanto eles estão ociosos no convés, esperando que o vento volte a soprar para continuar a viagem, Marlowe começa a falar sobre Londres e a Europa, que ele classifica como alguns dos lugares mais tenebrosos da Terra. O narrador e os outros passageiros não parecem ter muito respeito por ele. Marlowe possui uma base fixa, algo muito incomum para um marinheiro. Ele não é compreendido porque ele não se encaixa numa categoria precisa da mesma maneira que os outros. Ele menciona a colonização e diz que a conquista do mundo não é algo a ser olhado muito de perto, pois ela é atroz. Ele então passa a falar sobre uma experiência que ele viveu na África, a qual forçou-o a ser um marinheiro de água doce e lhe deu um relance terrível sobre a colonização. Deste ponto em diante, o narrador passa a ser o próprio Marlowe. Ele sempre tinha tido uma paixão por viagens e explorações. Uma das suas pequenas obsessões era colecionar mapas. Marlowe decide que deseja ser o piloto de um navio a vapor que percorre um rio da África. Sua tia tinha um contato no departamento de administração de uma companhia marítima e de exploração que coleta marfim e consegue que Marlowe compareça a uma entrevista. Ele está substituindo um capitão que foi morto numa luta com os nativos. Quando Marlowe chega ao escritório da companhia, a atmosfera está extremamente sombria e desolada. Marlowe tem a impressão de que todos estão olhando para ele com pena. O médico que o examina para sua contratação pergunta se há histórico de insanidade na sua família. Ele também diz que nada poderia convencê-lo a se apresentar no Congo para a companhia. Isto intriga Marlowe, mas ele não pensa muito a respeito. No dia seguinte, ele embarca numa viagem de 1 mês até o principal entreposto da companhia. As costas africanas que ele observa não parecem nada acolhedoras. Elas são escuras e um tanto desoladas, a despeito do burburinho de atividade humana ao redor delas. Ao chegar, Marlowe descobre que um membro da companhia tinha cometido suicídio recentemente. Há multidões de condenados trabalhando acorrentados, os quais olham para ele com expressões vazias nos seus rostos. Um menino pequeno se aproxima de Marlowe, parecendo bastante faminto. Marlowe não pode fazer nada além de oferecer a ele alguns biscoitos secos. Ele se sente muito aliviado ao deixar o menino para trás, pois ele se encontra com um homem bem vestido que é o próprio retrato da respeitabilidade e da elegância. Eles se apresentam. Marlowe descobre que o homem é o contador-chefe da companhia. Marlowe se afeiçoa a este homem e, frequentemente, passa o tempo na cabana dele quando ele está examinando as contas. Depois de 10 dias observando o mau humor do contador-chefe, Marlowe parte para sua viagem de 200 milhas pelo interior do Congo, onde ele irá trabalhar para um entreposto comandado por um homem mítico chamado Kurtz. A viagem é árdua. Marlowe atravessa muitos caminhos, abrigos abandonados e homens negros que estão trabalhando. Eles nunca são descritos como humanos. Mais frequentemente, todos se referem a eles em termos animalescos. Marlowe finalmente chega a um entreposto secundário, onde ele conhece o gerente, que de agora em diante irá supervisionar o seu trabalho.
É um encontro estranho. O gerente sorri de uma maneira que é muito desanimadora. O barco que será pilotado por Marlowe está enguiçado. Enquanto eles esperam a entrega dos rebites necessários para consertá-lo, Marlowe se ocupa com tarefas mais corriqueiras. Ele frequentemente ouve o nome Kurtz nas conversas no entreposto. Claramente, todos o conhecem. Há rumores que ele está doente. Em breve, toda a equipe irá partir para uma viagem até o entreposto de Kurtz. O tio do gerente chega com sua própria expedição. Marlowe os ouve falando que gostariam que Kurtz e seu assistente fossem enforcados, pois assim o entreposto deles seria eliminado da competição pelo marfim. Depois de um dia de exploração, a expedição tinha perdido todos os seus animais. Marlowe inicia a viagem rumo ao entreposto de Kurtz, com os peregrinos, a tripulação canibal e o gerente. Eles param para passar a noite a cerca de 8 milhas de seu destino. Há conversa sobre um ataque iminente. Também há rumores que Kurtz poderia ter sido morto num ataque anterior. Alguns dos peregrinos vão até a margem para investigar. Ouve-se o zumbido de flechas. Um ataque está em andamento. Os peregrinos revidam com tiros de rifle de dentro do barco. O navegador do barco é morto, bem como um nativo na margem. Marlowe supõe que Kurtz tinha aparecido no ataque. Isto o aborrece muito durante o curso da sua viagem. Inexplicavelmente, ele realmente tinha esperado encontrar este homem. Marlowe compartilha a origem de Kurtz, uma educação inglesa, uma mulher em casa esperando por ele. A despeito do desapontamento de Marlowe, o barco prossegue viagem. Pouco abaixo no rio, a tripulação avista o entreposto de Kurtz, que eles tinham suposto estar perdido. Eles encontram um russo que se parece com um arlequim. Ele diz que Kurtz está vivo, mas um tanto doente. Os nativos não querem que Kurtz parta porque ele tinha alargado suas mentes. Kurtz não quer partir porque, essencialmente, ele tinha se tornado parte da tribo. Depois de conversar um pouco com o russo, Marlowe tem um retrato bastante claro do homem que tinha se tornado sua obsessão. Finalmente, ele tem a chance de conversar com Kurtz, que estava agonizando. Os nativos rodeiam sua cabana até que ele diz a eles para partirem. Enquanto está de vigia, Marlowe cochila e percebe que Kurtz tinha partido. Ele sai em busca dele e o encontra na floresta. Ele não quer deixar o entreposto, porque seus planos não tinham se realizado completamente. Marlowe consegue levá-lo de volta para sua cama. Kurtz confia a Marlowe todos os seus artigos, arquivos e papéis. Entre eles, há uma fotografia da sua amada. O russo escapa antes que o gerente e os outros possam capturá-lo. O navio a vapor parte no dia seguinte. Kurtz morre a bordo poucos dias mais tarde, com Marlowe o acompanhando até o fim. Marlowe retorna para a Inglaterra, mas a memória do seu amigo o assombra. Ele consegue localizar a mulher do retrato e faz a visita. Ela fala longamente sobre as maravilhosas qualidades pessoais de Kurtz e sobre seu remorso de não ter estado com ele no fim. Marlowe mente e diz que a última palavra de Kurtz tinha sido o nome dela. A verdade era muito sombria para ser dita.